Boa tarde, estamos de volta para falar sobre Páscoa. Falamos no primeiro vídeo sobre a Páscoa pagã, falamos sobre a Páscoa judaica e daremos continuidade no assunto sobre a Páscoa cristã, que é de fato o que nos interessa. A Páscoa cristã, ela compreende 3 fases, isso é um ponto de vista meu, tá? 3 fases. Eu quero começar lendo com vocês Apocalipse capítulo 13, versículo 8, para falar dessas 3 fases. E Apocalipse 13, 8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E diz assim, ó. Parte bene. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, que foi imolado, tá? Desde a criação do universo. Em algumas versões, antes da fundação do universo ou antes da fundação do mundo, tá? Então, esse cordeiro foi imolado, foi morto para purificação e remissão dos pecados de um grupo de pessoas, tá? Dos filhos, dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados por Deus, antes da fundação do mundo. Então, a ressurreição de Cristo, ela compreende 3 fases. Então, eu queria falar da primeira fase para você. A primeira fase eu chamo de visão. Visão é algo que eu não vejo com os olhos naturais, mas que eu vejo com os olhos da mente. Então, a visão é algo que eu imagino com os olhos da mente ou vejo com os olhos da fé, como alguém pode dizer, tá? Naquela reunião da Trindade, naquela santa reunião da Trindade, obviamente eu estou falando utopicamente, eu estou conjecturando, tá? Antes da criação do ser humano, eles viram que criariam o ser humano, que o ser humano desobedeceria, que o ser humano pecaria, que o ser humano se voltaria contra o Criador, resolvendo andar sozinho, tá? Pecando. Mas então, antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, eles criaram uma forma de purificar, de perdoar o pecado desta criatura que eles criariam e que fariam uma sua imagem e semelhança o homem. Né? A primeira fase eu chamo de visão da Trindade. Então, eles viram, obviamente já sabiam, tá? Visão da Trindade. E quando eu falo de visão, eu estou tentando imaginar com a minha mente humana, tá? Porque Deus é Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eterno, tudo é ao mesmo tempo para ele, não está limitado a tempo. Deus é Deus, todo-poderoso, tá? Então, eu estou usando a minha capacidade humana. Por isso estou usando o termo visão. É como se ele imaginasse lá na frente, mas para ele não existe lá na frente, é tudo presente. Deus é Deus. Então, a visão da Trindade. Qual era a visão da Trindade? Qual era a visão da Trindade? Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Efésios capítulo 2, do 19 ao 22 diz assim, ó. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o objetivo de Deus, a visão de Deus era ter uma família com filhos semelhantes a Jesus Cristo. Isso ele veio em forma humana, tá? Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Gálatas capítulo 4, vamos ver Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da lei, da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, para pertencer à família.
E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai, ou Paizinho, ou Papaizinho querido. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, sendo filho és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17. Vamos ver Romanos 8, do 15 a 17 aqui. E diz assim: Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Primeira visão da Trindade: se formar uma família com filhos semelhantes a Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28. Vamos ver Gálatas 3, 26 a 28. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não é? 1 João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Então, primeira fase, a visão de Deus, formar, constituir uma família com filhos semelhantes a Jesus Cristo. A segunda fase desta ressurreição, desta Páscoa cristã, é a missão de Cristo. Marcos 10, 45. São Marcos, o primeiro dos evangelhos a ser escrito, mais ou menos lá pelo ano 50, um pouquinho antes, 49, 48 a 50. Marcos 10, 45, vamos ver aqui. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgates a muito. Missão de Cristo: tomar a forma humana e tomar a forma humana de doulos, de servo, de escravo. 1 Coríntios 1, 23. Vamos dar continuidade aqui até chegar em Filipenses, que é o texto básico e fundamental da servidão cristã. É Cristo tomando a forma humana e tomando a forma de escravo. 1 Coríntios 1, 23. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 1, 23. Diz assim: Nós, entretanto, proclamamos, 1 Coríntios 1, 23, a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veio como escravo para ser crucificado. A proclamação de Cristo crucificado, mas ressuscitado também. Capítulo 2, versículo 2. Portanto, decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo Jesus e este crucificado, a nossa Páscoa, Jesus Cristo. Colossenses 1, 24. Vamos para Colossenses 1, 24. Filipenses, depois de Filipenses é Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos para vós e completo no meu corpo com o resto das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo se alegrando no que ele tinha e havia sofrido pelo evangelho, né? Pela igreja de Deus. Nisso ele podia se gloriar e se alegrar. E Filipenses capítulo 2, que diz assim, a partir do versículo 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha a missão de Cristo Jesus aqui, bem clara.
o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se e a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Missão de Cristo. Vir e morrer por nós. Vir como cordeiro santo, como cordeiro puro, tomando a forma de homem, sendo 100% homem, 100% Deus, sem pecado na forma humana, morrendo e derramando o seu sangue precioso para a purificação e remissão dos nossos pecados, e ressuscitando ao terceiro dia. E ao terceiro dia ressuscitando, proclamando assim a Páscoa cristã, a ressurreição. Ressurreição. Mas o terceiro e último aspecto da ressurreição, da Páscoa cristã, é a paixão. O que moveu Cristo? O que moveu Cristo? Deixar da sua deidade. É como se houvesse um apagão, eu já falei disso em outro vídeo que gravei. É como se houvesse um apagão, como se ele apagasse, deixasse de existir e fosse depois nascendo em forma humana gradativamente. E foi assim, segundo a Bíblia, gradativamente tomando conhecimento de quem ele era e sabendo que ele é Deus. Já pensaram nisso? Já pensaram? A paixão, o que moveu Cristo? Que moveu? E paixão é sofrimento. Vamos ver o significado na língua latina tardia ou antiga. Passio, onis, derivado de passus, particípio passado de pati, que significa sofrer. Sofrer. Paixão é sofrer. A paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. E após seu sofrimento, sua ressurreição, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, a Páscoa que você deveria contar e ensinar para o teu filho, para a tua filha. Mateus 26, do 36 ao 46, vamos ver um pouquinho aqui de Mateus 26, 26, do 36 ao 46, vamos ver aqui. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegado a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhe: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Após aquela refeição, que ele disse que participaria somente quando voltasse novamente, ele em forma humana não mais participaria com seus discípulos, aquela última refeição da quinta-feira. Ele sai quinta-feira à noite, antes de ser entregue por Judas Iscariote para ser crucificado, né? Ele vai orar, pede que seus discípulos o acompanhem, mas eles dormem, não resistem. E Jesus Cristo, naquele momento, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Pai. De sofrimento, de tristeza, de agonia. Tá? E é interessante que Monte Getsêmani, o Monte das Oliveiras, Gethsemane na língua aramaica, é prensa de azeite. Ali era uma antiga fabriqueta de óleo de oliva, de azeite de oliva. Então, por isso o Monte de Getsêmani. E Cristo, então, movido por essa paixão de ver o homem resgatado, de ter uma grande família com o ser humano, toma forma humana e vem e morre pelo ser humano. Tá? E ele, então, passa toda aquela quinta-feira, aquela madrugada, sendo caçoado pelos soldados, sendo humilhado pelos soldados, levando cusparada dos soldados, que segundo alguns foram 400 cusparadas, ou seja, o cuspe escorreu pelo seu rosto, sendo colocado em sua cabeça uma coroa de espinho, que segundo a história eram 5 centímetros aquele espinho, tá? Colocado nele uma roupa vermelha para humilhar ele. Então, tudo por amor ao ser humano, por ser humano pecador que sou eu e você. Isso é paixão, gente.
Isto é paixão. Então ele, a partir desse momento, depois ele é entregue, ele carrega a sua cruz pela Via Dolorosa, que era um trajeto de mais ou menos 900 a 1.500 metros, carregando a parte horizontal da cruz, porque não era a cruz inteira, era a parte horizontal da cruz, tá? De aproximadamente 30 quilos até o Calvário. É claro que José de Arimateia ajudou ele por um trecho, mas a maioria das vezes entende que foi Cristo que carregou. Aquelas chicotadas que eram feitas de chicotes com pontas de osso, cravavam na pele e ao puxar arrancavam carne. Ele perdeu muito sangue, gente. A paixão de Cristo por mim e por você. Me faz lembrar do que acontece lá na igreja. Me faz refletir e abrir um comentário hoje do que aconteceu lá naquelas igrejas, quando João escreve para as igrejas da Ásia, não é? E ele fala da igreja de Éfeso, quando o Senhor diz ao anjo da igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, a tua paixão. E eu, faltando de repente algo maior para colocar aqui, para que nós possamos entender melhor, eu quero lembrar do momento em que a gente conhece aquela pessoa com quem vai casar, ou se apaixona. A gente faz de tudo para estar com aquela pessoa, a gente faz tudo por aquela pessoa, a gente, enfim, leva flores, leva bombom, enfim, está sempre agradando, está sempre mandando recadinho. Eu me lembro de 1996, quando conheci a minha esposa, enfim, era uma loucura, paixão. A paixão de Cristo moveu a sua missão e trouxe a realidade, a visão da Trindade. A paixão de Cristo foi morrer por nós, para ter uma família com filhos semelhantes a Jesus Cristo. Então, para nós, Páscoa é ressurreição daquele Deus que teve uma visão, uma missão e concluiu através de sua paixão, do seu sofrimento, por mim e por você. Então, festa pagã, não ensine para o teu filho e para a tua filha sobre festa pagã. Quem não gosta de chocolate? Eu particularmente gosto muito. Mas o meu filho sabe muito bem que coelho não coloca ovo e que Páscoa não tem nada a ver com chocolate e com coelho. Mas tem a ver com a ressurreição do Todo-Poderoso. A Páscoa judaica, tá? A Páscoa original, onde começou a festa da Páscoa, proclamada por ordem do Criador. E numa dessas festas da Páscoa original, Cristo foi entregue para ser morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E assim criou a Páscoa cristã, que nós cristãos comemoramos em algumas igrejas, uma vez por mês, quando participamos da ceia, né? Nós lembramos daquela última refeição que Cristo participou com a sua igreja, fazendo alusão, olhando, lembrando do sacrifício de Cristo e de sua ressurreição. Páscoa para nós não é num dia do ano, é todos os dias da nossa vida, porque Cristo ressurgiu e Ele está vivo entre o seu povo, e Ele está vivo no meio da sua igreja. Isto para nós é Páscoa, ressurreição. O nosso Cristo não está pregado em uma cruz, Ele desceu da cruz, Ele ressuscitou e Ele vive e reina para todos sempre. Deus abençoe tua vida, te dê muitas e muitas bênçãos. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.